Isso é utilizado também nas eleições desse ano, né, em todas as eleições, mas mais ainda nesse ano, como se fossem grandes vitórias olímpicas ou em Copas do Mundo, né, que fossem tirar, né, esse país das suas condições perversas, né, e persistentemente perversas. Bem, se há a gente sabe que a gente não está numa ditadura, a gente está num período democrático. Obviamente, esse período democrático que nós vencemos hoje, ele não anula a cultura política autocrática que nós vivenciamos, foi tão bem registrado por Alexandre Fernandes, e ele é extremamente favorável, essa democracia limitada, divorciada da questão da cidadania, é extremamente favorável à construção do consenso. O Brasil viveu, em vários países da América Latina também, por longos anos, décadas, com domínio, né? Principalmente o país que viveu no século XX, com a ditadura de Vargas de 30 a 45, depois da ditadura militar, que ultrapassou 25 anos, a gente sabe que mais da metade do século XX foi de ditadura ou de tentativa de ditadura. Isso deixa marcas profundas. É um país que emerge para a democracia quando o mundo começa a divorciar a democracia da cidadania, que eram irmãos siameses, né? E quando começa a se construir um consenso de que cidadania passa a ser sinônimo de consumidor. Então, é no contexto do ocaso do estado de bem-estar social, e aí já vai uma questão, né, que foi colocada pelo Carlos, né? É no contexto da democratização brasileira que o estado de bem-estar social conhece no plano internacional o seu ocaso. O que significa isso? Nós começamos a construir a engenharia institucional capaz de aprofundar, efetivar o estado de bem-estar social com a Constituição de 88. E ela vinha na contramão da história, né? A gente começa a pensar, quando a gente fala que o país é capitalista, tardio, periférico, isso não é qualquer coisa, né? E esse país se tornou, né, capitalista, né, de forma tardia, dependente, periférica, é através do que Gramsci se convencionou chamar de revolução passiva. Qual é o grande ônus da revolução passiva? Ela é um berço privilegiado de transformismo, ou seja, o novo é muitas vezes confundido com a novidade, com o espetáculo. Há uma possibilidade historicamente construída do consenso, que é uma passivização da população, melhor dizendo, da chamada sociedade civil. Então, nós vivemos num país que, historicamente, é passivizado. Isso não tem nada a ver com as políticas de segurança pública que chamam de pacificação, mas tem uma proximidade. Como é que se dá essa passivização? Porque os chamados aparelhos privados de hegemonia são inchados. O que é inchado no Brasil em termos de aparelho privado de hegemonia? Também utilizando o arcabouço teórico gramsciano para essa compreensão. Primeiro, a mídia, né, que são mais fortes que os partidos políticos. Qual o partido político que pode prescindir da mídia hoje no Brasil? Nenhum. Nenhum. Então, a construção do consenso tem hoje na sua principal ancoragem no Brasil e em vários países da América Latina a mídia. É a mídia que divorcia, né, que nessas opções, né, porque quando o trabalhador tinha sua centralidade, se deu a conquista dos direitos. Mesmo que a cidadania do Brasil tenha sido regulada, tardia, né, a gente sabe que Marshall estava fascinado pelo estado de bem-estar social. Como é que fica a categoria marshalliana de cidadania sem o estado de bem-estar social? Então a gente tem que fazer uma mediação para entender o que seria Marshall sem o estado de bem-estar social, né? Porque senão fica um desencaixe, né? Dá até para usar uma expressão do autor que eu não gosto muito, que é do Guidas, mas há desencaixes. Nós vivenciamos hoje uma era de desidentização. As pessoas não têm mais identidade, ou pouco têm, no trabalho, porque a identidade garantia, né, a percepção de pertencimento a uma classe social, ela é oriunda do trabalho formal. E o trabalho formal cada vez mais está reduzido, né, quando não é eventual, esporádico. Nós não temos mais identidade pela cidade, porque cada vez mais são condomínios, né? Maquiavel, sociólogo francês, ele falava do não lugar, né? E eu diria, aprofundando um pouco a reflexão de Maquiavel, que o nada existe hoje.
pessoas que podem, né, camada média, elas são mobilizadas a consumir o quê? Uma cidade construída para elas, seus condomínios. Os condomínios agora têm cinema, né, tem lugar para fazer ginástica. Então você passeia no shopping e mora no condomínio. Esse é o sonho de consumo da camada média, principalmente no Rio de Janeiro. Quando você entra no shopping, só para ilustrar, eu adquiro um único direito contemporâneo, que é o direito do consumo. Eu não sei se está chovendo, eu não sei em que país eu estou, em que cidade estou, porque são exatamente iguais. O shopping é a mais completa tradução do não lugar. Ele é igual a qualquer lugar, ele tira a identidade da cidade, né? Substitui o lugar da água, que seria da praça pública. Né? Então a gente está num momento de falta de identidade. E isso atrapalha demais a política. Como é que vem, né, como é que chega a contribuição, a ofensiva midiática, né, na construção de determinados consensos que são fundamentais nessa não centralidade do trabalhador? Não é que o trabalho não seja central, ele continua sendo central, o emprego que não é, certo? Agora, como que fica, né, nesse saco de gatos contemporâneo as construções da identidade? Elas vêm pelo plano estético, elas vêm pelos grandes espetáculos, né, que são feitos, né, nesses mega eventos. Ela vem de diversas formas que são apolíticas e ahistóricas. E a mídia é fundamental nessas construções recentes, que estão diretamente ligadas ao que a professora Alba mencionou como gerenciamento da pobreza ou administração da pobreza. A pobreza não é mais uma questão a ser superada, é uma questão a ser administrada. Grande exemplo de administração, gerenciamento da pobreza, né? Bolsa Família. Não é para superar, tanto que os próprios indicadores colocam, né? É para administrar. Né? Então hoje se administra a barbárie, né? Se administra a pobreza, né? Se administra o não emprego, né? E a mídia é fundamental nisso. Então a gente vive num tempo que eu chamaria de nem direitos nem humanos. Né? Como pensar na questão dos direitos, também mais uma vez separada ou divorciada dos direitos sociais e desses parcos direitos políticos, né, e civis, né, que seria os 3 direitos da pirâmide marshalliana, que no Brasil é construída de forma inversa da Inglaterra, né, como se fosse de cabeça para baixo. Mas mesmo de forma inversa, como pensar no exercício de direitos humanos, na conquista, na efetivação, divorciada desse campo de direitos básicos? Então, a nossa pesquisa, que é do Observatório de Direitos Humanos, nós temos 5 linhas de pesquisa, ela monitora, né, na mídia como que isso, né, como que o fato social se transforma em notícia, e ao se transformar em notícia, ele virou mercadoria, né, e ele é vendido, né, em torno de uma reprodução, que obviamente é a reprodução em plena consonância com o mercado. Érico Rubensvald dizia que é impossível conhecer a história contemporânea sem recorrer à mídia. Né? A mídia é a mais completa tradução, né, daquilo que se interpreta sobre a história, em consonância com os interesses do capital. Então, decifrar, né, essa mídia, né, é fundamental para entender as possibilidades de uma contra-hegemonia. Ninguém transforma aquilo que não conhece. Nossa preocupação é, né, um mote fundamental, né, de Marx, né, conhecer para transformar. E a gente entende que os aparelhos, né, aliás, as instituições presentes na sociedade civil, elas ainda não estão suficientemente aclaradas no Brasil, né, pelo excesso de passivização gerado pela Revolução Pacífica. E nesse debate, as funções das instituições não sendo aclaradas, a gente não consegue, parece que elas estão conformadas, perceber o grau de letalidade que se configura hoje nesse Brasil. Nós estamos no Brasil do século XXI, que é campeão de chacina, né, com um dos maiores indicadores de mortalidade de jovens negros do sexo masculino. Isso não se reduz, né, não tem política de assistencialização que tenha conseguido reduzir esses dados, né. Nós temos hoje uma maior presença, sim, né, de estudantes, seja na universidade, através das cotas, que o Tiago vai discutir, né, no ensino fundamental e no ensino médio, mas a gente sabe que o que houve no Brasil foi uma universalização da precarização.
mais pessoas participam, né, dos bancos escolares nas escolas cada vez piores, de menor qualidade. Então, entender, né, as múltiplas expressões da questão social, tentar dar forma nisso, entender o consenso, porque é muito difícil ele chegar aqui e fazer uma crítica à FIFA, né, fazer uma crítica à Bolsa Família, fazer uma crítica aos processos de assistencialização, né, porque há um consenso, né, grande parte desses conscientes não devem estar, né, aqui, né, de que isso é muito bom, né, de que isso é maravilhoso. Né? Algum tempo atrás eu assisti, isso se repete no horário eleitoral recente, né, candidatos falam, uma ONG em cada comunidade. Acabou o Estado. Né? Se a gente vai ter uma ONG em cada comunidade, a gente está desresponsabilizando o Estado na garantia dos direitos e está responsabilizando as ONGs. Então, o complexo é complexo porque ele é síntese de múltiplas determinações. Então, nessa direção, a minha pesquisa, né, dos pesquisadores do Observatório de Direitos Humanos da América Latina, ela caminha na direção de Decifre ou de Devore, né, porque hoje, mais do que gerenciar a barbárie, né, aliás, a pobreza, o Estado vem gerenciando a barbárie através, né, do fundo público destinado às chamadas políticas de segurança pública. Porque o Estado, no início do neoliberalismo, a gente falava, ele é mínimo para o social e máximo para o econômico. Hoje essa frase é uma inverdade. O Estado brasileiro é mínimo para um tipo de social, aquele que garante direitos, né, e constrói possibilidade de cidadania. Ele é máximo para um social ligado à barbárie. Né? Ele é máximo para um social, né, ressignificado, né, em cima da revitalização do mito das classes perigosas. Ele é máximo para o social da assistencialização, né, também divorciado, né, da refilantropalização. Então, o Estado investe muito nessas políticas provisórias, precárias, esporádicas, que viraram permanentes. E ele investe muito por quê? Porque isso é voto. E a americanização da política é transformar o pleito eleitoral, a eleição, a política, em pleito eleitoral, né? Ou seja, tem democracia porque só existe o voto, todo mundo pode votar. Né? Mas sem formação política, né, sem conhecimento das questões, e isso a mídia contribui muito, né, para a nossa confusão mental, né, para desfocar, né, a essência do fenômeno, né, fazendo com que a gente permaneça na aparência desse fenômeno, né, que é sempre enganosa, tem sido o papel fundamental dos aparelhos privados de hegemonia, como os aparelhos religiosos, entre outros, mas acima de tudo, pela mídia no Brasil. Então, a nossa reflexão, que está aí publicada nos anais, caminha nessa direção, né, de construir sentidos para essa fragmentação recente, né, para essa desidentificação, né, essa dificuldade de reconhecimento, né, dessa conformação contemporânea. Porque não se trata mais, né, de uma política que nasce agora, ela se aprofunda, se radicaliza, e essa radicalização é um divórcio, né, praticamente definitivo, digamos assim, sem possibilidade de volta, né, da democracia com a cidadania. Cumprimentados. Tá? Obrigada, Tereza. Desejar um bom congresso e que vocês tenham intervalo com a pessoa cosplay. Tá ok, obrigada. Bem, então, a minha fala vai nessa direção, queria agradecer a atenção de vocês. Ela falou que tem coffee break, a gente faz um intervalozinho de 5 minutos, tá? Não, aí a gente volta, você apresenta e a gente faz as perguntas. Eu estou apresentando a minha ponência, tá? Aí na volta a gente continua a parte da manhã e 5 minutinhos para